Capítulo 2. Alimentação milagrosa. Coma melhor e viva mais. Suponha que você acabou de comprar o carro dos seus sonhos. Um Porsche Panamera, um Mercedes-Benz S-Class ou um Audi A8. Você cogitaria colocar o pior tipo de combustível existente, pular as trocas de óleo ou ignorar por completo as revisões sugeridas pelo fabricante? É claro que não. Quem acabou de desembolsar mais de R$600 mil por um carro de luxo seria extremamente cuidadoso em mantê-lo nas melhores condições. O corpo humano é muito mais belo, complexo e finamente sintonizado do que qualquer automóvel. É uma proeza da inteligência infinita de engenharia. Pense nas maravilhas de uma única célula, a complexidade do cérebro, os detalhes minuciosos do coração ou no milagre divino do nascimento. Ficamos perplexos diante do projeto cuidadosamente idealizado do corpo humano. O amoroso Criador se dedicou ao máximo para nos formar, e assim como um carro de luxo, nosso corpo também necessita do melhor combustível para dar energia à vida. Esse combustível provém da comida que ingerimos. Sem combustível de qualidade, o carro de luxo reduz o número de quilômetros por litro, perde potência e o motor não funciona tão suavemente. Sem a nutrição apropriada, o corpo também não funciona de maneira adequada. Uma dieta equilibrada, formada pela seleção dos melhores alimentos, provê os nutrientes essenciais necessários para o crescimento, a conservação e a energia. Quando escolhemos comida de baixa qualidade ou não comemos o suficiente até mesmo dos melhores alimentos, a máquina do corpo sofre. E quando comemos alimentos refinados em excesso, podemos ficar acima do peso e com carência de nutrientes vitais. Aquele que nos fez se importa com nossa saúde e nós também devemos fazê-lo. Com certeza, o apóstolo João ecoava o desejo do coração do Senhor ao dizer: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Cuidar do corpo não é algo que fazemos em acréscimo ao fato de sermos cristãos. Trata-se de algo que está no centro do plano de Deus para a nossa vida. Não entenda mal, o caminho para o céu não é pela alimentação. Somos salvos somente pela graça. No entanto, podemos falhar em cumprir o propósito divino para a nossa vida por causa de maus hábitos alimentares, que trazem doenças prematuras, evitáveis e até mesmo a morte. Não se engane, aquilo que comemos é importante. Entenda a boa nutrição. Proporcionamos energia ao corpo por meio dos alimentos que escolhemos comer. Eles fornecem os nutrientes essenciais para uma vida saudável e produtiva. A digestão é o processo complexo de reduzir os alimentos em seus blocos construtores individuais para que o corpo possa assimilá-los e usá-los a fim de manter a vida. O processo começa na boca, passa para o estômago, em seguida para o intestino delgado e, por fim, chega ao intestino grosso. Podemos dividir os nutrientes de que o corpo necessita nas seguintes categorias importantes. Carboidratos. Em uma dieta com combustível premium, a maior parte dos carboidratos deve se originar de fontes ricas e não refinadas, como cereais integrais, legumes, frutas e verduras. Proteínas. Todas as células do corpo contêm proteínas. E a reparação e o crescimento de tecidos precisam delas. Embora quase todos os alimentos contenham um pouco de proteína, produtos animais como leite e ovos são boas fontes, mas não as únicas. Os legumes, feijões, são uma excelente fonte de proteínas. Lipídios. São as fontes concentradas de energia. As gorduras. Com frequência, ingerimos lipídios demais porque gostamos do sabor que eles conferem aos alimentos. Muitas pessoas preferem comer batatas fritas em vez de cozidas. As castanhas em quantidade moderada fornecem lipídios de excelente qualidade. O corpo necessita dessas gorduras para absorver as vitaminas lipossolúveis. Vitaminas. São componentes orgânicos essenciais da alimentação, necessários em pequena quantidade para o crescimento e as atividades normais. A maioria está naturalmente presente nos diversos alimentos.
Algumas são lipossolúveis e outras hidrossolúveis. Quando não temos um suprimento suficiente delas, segue-se uma carência. Minerais. Esses alimentos inorgânicos são vitais para a saúde humana. É fácil obtê-los em alimentos de origem animal e vegetal. Também é possível ter carência deles quando se ingere muito pouco. Antioxidantes e fitonutrientes. Os cientistas já identificaram centenas dessas substâncias que protegem o corpo de doenças e de alguns efeitos do envelhecimento. Podemos encontrá-las principalmente nos cereais integrais, nas frutas, verduras e castanhas. Você necessita de todas essas categorias de alimentos a fim de desfrutar boa saúde. O segredo está na combinação delas. Um plano alimentar simples. Qual é a melhor alimentação para uma saúde excelente? Pense na alimentação que Deus deu a nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o próprio Deus nos oferece um cardápio para a boa saúde. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. A dieta original do Criador era baseada nas plantas. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, o Senhor acrescentou a erva do campo, ou os vegetais de raiz. Esse é o menu do Mestre. Ao basear nossa dieta em alimentos sabiamente escolhidos, em quantidade adequada, dentro das categorias a seguir, é fácil suprir muito bem nossas necessidades nutricionais. Cereais e grãos. Eles devem formar a base de nossa alimentação. Incluem pão integral, massas, arroz e milho. Quando escolhidos a partir de fontes não refinadas, sem ser brancos, todos são ricos em fibras, carboidratos complexos e em diversas vitaminas e minerais. Frutas e verduras. Esses alimentos existem em uma ampla variedade de cores, sabores e texturas. São as mais ricas fontes de fitonutrientes protetores, antioxidantes, vitaminas e minerais. Muitas pessoas parecem preferir as frutas às verduras, mas precisamos de um equilíbrio entre ambos. Os alimentos mais coloridos deste grupo costumam ter as maiores quantidades de fitonutrientes e antioxidantes. Legumes, castanhas e sementes. Os legumes, como feijões, ervilhas e lentilhas, são excelentes fontes de proteínas do bem, assim como de minerais, vitaminas e outros elementos protetores. As castanhas e as sementes fornecem os óleos essenciais, mas por serem uma fonte concentrada de calorias, devemos limitar o consumo delas a no máximo 2 porções por dia. Os não vegetarianos podem incluir peixe, carne branca e vermelha neste grupo. No entanto, esses alimentos, se consumidos, devem ser ingeridos em quantidade moderada. Alguns optam por incluir laticínios e ovos em sua dieta. É importante reconhecer que todos os produtos de origem animal possuem alto índice de colesterol, que pode contribuir para a doença arterial coronariana. Embora as fontes animais forneçam muitos nutrientes importantes, inclusive cálcio e vitamina B12, oferecem alguns riscos à saúde. A vitamina B12 só é encontrada em produtos de origem animal. Ela previne a anemia recorrente e disfunções neurológicas, além de promover a divisão celular normal. É vital que aqueles que não consomem produtos animais incluam alimentos enriquecidos com vitamina B12 em quantidade suficiente ou tomem um suplemento regularmente. Gordura, óleo, doces e sal. O corpo necessita de tais alimentos somente em pequena quantidade. Embora os óleos essenciais e o sódio sejam vitais para a boa saúde, o excesso dessas substâncias pode causar sérios problemas de saúde. O iodo é um mineral necessário que pode ser consumido com facilidade por meio do uso de sal iodado. Ele também pode ser obtido no sal marinho, nas algas ou em forma de suplemento. Não necessitamos de açúcar refinado para ter uma boa saúde, mas, em pequena quantidade, ele acrescenta paladar e sabor aos alimentos. Os cientistas da nutrição reconhecem hoje que os alimentos de origem vegetal devem formar a base da alimentação saudável a fim de manter a boa saúde e reduzir o risco de doenças.
Um dos segredos mais importantes para ter uma dieta equilibrada baseada em plantas é escolher uma variedade de comidas cujas cores, texturas e cujos sabores acrescentem interesse a ela. Esses alimentos são mais nutritivos quando consumidos assim como se encontram na natureza, não refinados. Os alimentos integrais devem ser o alvo. Atualmente, a medicina reconhece as vantagens de uma alimentação vegetariana. A dieta vegetariana baseada em plantas é pobre em gordura, sobretudo gordura saturada, pobre em açúcar refinado, sem colesterol em uma dieta estritamente vegetariana, rica em fibras, rica em fitonutrientes protetores e antioxidantes, rica em fontes de vitaminas e minerais. Depois de destacar as vantagens de adotar determinadas categorias de alimentos, especialmente de uma dieta vegetariana, vamos agora ver o que levar em conta ao escolher os alimentos. Princípios para escolher os alimentos. Uma alimentação saudável requer boas escolhas alimentares. Tenha em mente os seguintes princípios simples. Variedade. O princípio mais importante para comer bem é escolher uma variedade de alimentos. Isso garante uma ampla gama de nutrientes para manter o corpo saudável. As texturas, as cores e os sabores variados aumentam o prazer de comer. Qualidade. Escolha alimentos integrais em sua maioria, não os refinados. Eles são ricos em nutrientes, em vez de ricos em calorias. Moderação. Alguns componentes importantes de uma alimentação saudável devem ser consumidos em pequena quantidade. O corpo requer uma porção adequada de óleos essenciais e uma pequena quantidade de sal para manter nossos eletrólitos. No entanto, não podemos desconsiderar que a obesidade é um problema crescente no mundo. É possível comer demais até mesmo alimentos bons. Devemos equilibrar a quantidade de energia que consumimos com a energia que gastamos em atividades físicas para nos mantermos dentro do peso saudável. Abstinência. Os alimentos muito refinados, dos quais se extraiu grande parte dos elementos nutritivos, devem ser evitados, bem como comidas e bebidas sem valor nutricional, por exemplo, álcool, café e refrigerantes. Algumas pessoas comem como se não acreditassem que faz diferença aquilo que consomem, porém, faz sim. O Dr. Gary Fraser, célebre cardiologista e pesquisador, explica como as escolhas alimentares e o estilo de vida afetam nossa longevidade e qualidade de vida. Ele diz, abre aspas, no início de minha carreira médica e científica, ficaram claras as grandes vantagens da prevenção, em vez de esperar pelo tratamento de uma doença já estabelecida. A despeito dos grandes avanços da medicina moderna, os custos, o eventual desconforto e a falta de garantia de cura tornaram o tratamento médico uma abordagem inferior ao controle da doença. Meus colegas e eu tivemos a oportunidade de reunir dados com rigor científico para investigar o valor de uma alimentação vegetariana. Depois de muitos anos de pesquisa realizada por nós e por outros grupos, a evidência agora é clara. A dieta baseada em plantas fornece uma série de vantagens em relação à que contém carne. Fecha aspas. Ele continua. Hoje, temos evidências publicadas em muitos periódicos médicos de que os adventistas norte-americanos vegetarianos, em comparação com os adventistas não vegetarianos, têm menos hipertensão, menor índice de colesterol ruim, LDL, menor nível de glicemia em jejum e insulina, menor índice de proteína C reativa, elemento associado à inflamação, menos diabetes e muito menos problemas com excesso de peso e obesidade. Além disso, há evidências claras de mortalidade moderadamente inferior entre adventistas vegetarianos quando comparados com os não vegetarianos. Isso se aplica sobretudo a doenças cardiovasculares, dos rins e ao diabetes. A frequência de alguns tipos de cânceres também parece menor entre os vegetarianos. Fecha aspas. De acordo com o Dr. Fraser, estudos com 34 mil adventistas da Califórnia nas décadas de 1980 e 1990 demonstraram que, como grupo, os homens adventistas viviam 7 anos a mais
e as mulheres 4 anos a mais do que os seus conterrâneos não adventistas, transformando-os em uma das populações mais longevas já registradas. A National Geographic citou a cidade de Loma Linda, na Califórnia, representando, na verdade, os adventistas da Califórnia, como uma zona azul dos Estados Unidos, termo usado para se referir a uma área de longevidade incomum. O Dr. Fraser afirma, abre aspas, tão importante quanto isso é o fato de havermos demonstrado em todo o país que a cada década de vida os adventistas desfrutam mais qualidade física e mental de vida do que seus companheiros não adventistas. Portanto, parece que os anos a mais de vida são anos vividos com boa qualidade. Fecha aspas. A observação do Dr. Fraser fala ao desejo de cada um de nós. Todos desejamos qualidade de vida. Não queremos apenas acrescentar anos à nossa vida, mas vida a nossos anos. De que valeriam alguns anos a mais se eles fossem totalmente miseráveis? É por isso que Jesus nos instruiu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As palavras de Deus nos dão esperança e coragem para enfrentar os desafios mais difíceis da vida. Elas nos oferecem paz e propósito para a vida. Jeremias, profeta do Antigo Testamento, exclamou: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Assim como a boa comida nutritiva alimenta o corpo, a palavra de Deus nutre a alma. No íntimo de cada um de nós, esconde-se uma alma faminta por conhecer a verdade sobre o sentido e o propósito da vida. Conforme já vimos, a Bíblia revela de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Ela nos conta que fomos criados por um Deus amoroso que se importa conosco mais do que imaginamos. É um Deus que nunca nos abandona. Ele quer que estejamos no céu mais até do que nós desejamos estar lá. A Bíblia retrata um Deus de esperança extraordinária que está preparando um banquete eterno para nós em breve. Até lá, o Senhor nos convida a cuidar do corpo aqui na antecipação de viver com Ele na terra renovada. Portanto, dedique seu corpo a Deus e escolha honrá-lo com aquilo que você come e bebe. Aguarde com expectativa o dia em que se assentará ao redor de um trono e comerá com o Senhor em um banquete real.